Muito bem, espero que estejam aí me ouvindo. Esse fone de ouvido que tá meio maluco, mas tudo bem. Então, vamos lá, vou chamar a convidada de hoje, que é, né, a Poliana. Vamos lá, que tá aí já. Então, vou. Eita, nós. Será que tá indo? Acho que foi. Acho que foi o convite. Ah, agora foi. É isso que eu E tava. aí, tudo bom? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo certo. Primeiro, para você se apresentar, né? Acho que é legal. Ah, Ter um beleza. pouco. Beleza. Então, galera, meu nome é Poliana do Vale Atagiba. Alguns me chamam de Poli, alguns me chamam de Atagiba. Mas é isso, sou designer. Trabalho aqui em São Paulo. Aliás, moro aqui em São Paulo desde 2011, 2012. Vim para estudar. Mas eu sou dali da fronteira com a Bolívia, uma cidade chamada Corumbá. Muito... Obrigada. Poucas pessoas conhecem Corumbá, e quem conhece, conhece como uma cidade pesqueira, né? Por causa do Rio Paraguai e também por causa do trânsito de imigrantes. Acho que com 6, 9 meses, minha mãe se mudou com meu pai para o Tocantins. Então, eu fui criada no estado do Tocantins, onde eu tenho muito orgulho de ter vivido uma boa parte da minha vida. Onde Estado eu bem. construí muitos aspectos e onde eu aprendi a militar também. Minha mãe trabalhou muito tempo na Secretaria de Educação do Estado. E lá, dentro do Estado, ela trabalhava muito com a inclusão social, com a inclusão de pessoas com deficiência. E foi de lá que eu adquiri essa postura de luta, de inclusão e tudo mais. Acho que é isso, né? Sim. Eu queria saber como é. Como você morou lá, eu queria saber como é lá essa relação, né? Que aqui em São Paulo eu conheço um pouco, né? A relação com os bolivianos, né? Com os bolivianos como migrantes, né? A relação deles com os brasileiros que moram lá, né? Acho que Então, essa. como é uma cidade muito próxima, na verdade, é um sol de matar, porque Corumbá é muito grande. Aliás, muito quente, grande, Corumbá é muito quente. É, Sim. é uma cidade muito próxima, então, assim, é muito comum você viver com os bolivianos, você viver com os paraguaios, né? Também teve uma época que tinha muitos turcos, por causa dos tapetes, né? De vendas de tapete e tudo mais. E como também Corumbá é uma cidade é, rodeada de militarismo, né, pela questão da guerra do Paraguai, lá tem muitas bases militares do Exército, da Marinha, então também tem muita galera, tem uma questão de cultura muito próxima também com o Rio de Janeiro, porque muitos marinheiros, muitos militares ali do Rio de Janeiro moram nessa cidade. Mas, assim, a parte da galera emigrante, pra mim é uma coisa tão comum. Eu morei lá, teve um ano que a gente passou inteiro lá, onde eu estudei na escola adventista, e foi tão próximo de mim, tipo, ter a maior parte dos meus amigos ou são descendentes de bolivianos, ou são bolivianos. Então, assim, não era muito difícil. Mas ainda assim também existia o preconceito, né? Existiam as brincadeirinhas, porque como eram bolivianos, existia aquele preconceito, sabe? Ah, faziam piadinha aqui, uma piadinha ali. Então foi dessa mistura desse caldeirão, porque eu acredito que Corumbá é um caldeirão muito grande, é um caldeirão que fervilha muitas culturas, né? A gente tem a parte culinária mesmo de Corumbá, ela tem uma mistura muito grande. A gente tem influências da culinária do Centro-Oeste, a gente tem influências da culinária do Sul, a gente tem influências das culinárias dos países que rodeiam esse estado, né? Essa cidade. E também a gente tem a parte da cultura indígena também, né? A parte de pesca e tudo mais é muito forte. É que eu ia trazer para São Paulo também, né? Agora que eu fiz um trabalho, não sei se você conhece, com a feira da Cantuta, né? E aí é uma coisa que na época eu não conhecia,
que me assustou um pouco, que todos os bolivianos que eu fiz entrevista, né, falaram que São Paulo é uma cidade que não aceita eles, né? Tanto que a Cantuta nasceu, né, em 2002 com a Marta aqui em São Paulo, com esse intuito de poder unificar os bolivianos na cidade, né, para ter essa vivência, porque sempre que eles falam da vivência em São Paulo, eles falam, eles olham pra gente e já acham que é outra coisa, né, acho que é japonês, né, eles falavam muito disso, e também que acabava olhando de um jeito meio distinto, né, de se separar, assim, deles, né, eles viam como bem diferente de outros estrangeiros ali, né. Então, aqui em São Paulo, o que eu percebi muito é a questão... A gente tem a parte central onde eles se reúnem, que é ali nas redondezas ali do Brás, né? Porque a gente tem as outras periferias ali perto, as outras questões ali de moradia, mas o mais forte é ali dentro do Brás. Só que, assim, eu acho muito interessante como as pessoas olham. Porque, assim, eu sei que fisicamente eu não me pareço com uma pessoa paulista, né? Eu não tenho os traços de uma pessoa paulista. E aí, tipo assim, algumas vezes as pessoas chegam assim, tipo assim, com aquele medo de parecer preconceituoso, e gerando preconceito, porque assim, você é mestiça de oriental? Não sou, gente. Não tem nem, não chega nem próximo, mas as pessoas elas vêm assim com essa. Desculpa te perguntar, mas você é mestiça de oriental? Não sou. E a gente vê que tem um preconceito muito grande, apesar que está muito próximo, porque aquela parte de cultura têxtil de São Paulo tem-se muito trabalho, a mão de obra de bolivianos, né? Tem muita mão de obra de paraguaios, de chilenos. A gente teve uma imigração muito grande de venezuelanos esses últimos tempos. Então, assim, agora haitianos, né? Tem muito coreano também na região do Brás. E, assim, ainda assim, aqui em São Paulo, é uma divisão que você fica, cara... Por mais que a gente fale que São Paulo é uma cidade inclusiva, que ela quer incluir as pessoas, que ela quer aproximar as pessoas, ela, ao mesmo tempo, é uma cidade que ela divide, e ela espalha, e ela segrega, e ela não quer trabalhar, porque assim, a gente pode ver pelas condições do Brás. O Brás é um lugar assim que as pessoas vão quando é final de ano, mas o resto do ano é ignorado, inclusive pelas políticas públicas, entendeu? A gente não tem, dentro do meio da cidade de São Paulo, o esgoto a céu aberto, inconcebível. Sim. E, incrivelmente, tipo assim, a gente tem na Liberdade festivais e tudo mais, no Brás não. O Brás tá ali jogado. Que estão próximos, né, praticamente ali, né, no centro. Sim. Eu queria ir um pouco pro tema aqui, né, eu acho que essa relação também entre, né, os bolivianos já traz um pouco essa distinção, né, que o brasileiro pensa, se é daqui, a gente vai se distanciar, né? Se é de um outro lugar, né, Estados Unidos, Europa, acaba até se achando ele superior, né? Falando, nossa, olha que legal, ele é de lá, né? Tem essa... A galera, ela quer aprender o espanhol da Espanha, né? Todo aquele, né? Que falar muito bonito e tal, e esquece que a gente tem países muito próximos da gente e que teria uma facilidade muito maior de passar pra gente o espanhol do que lá. A gente teria uma comunicação muito melhor. E a gente vê isso não só nessas relações, né, de linguagem, a gente vê isso mesmo no tratamento. Quando a gente fala de pessoas próximas, né, de comunidades próximas ao Brasil, como a Argentina, a galera pensa, é um país comunista, vamos ignorar. O Paraguai, meu Deus do céu, é um país... Boa noite, Anaídes. O Paraguai é um país ali louco, guerrilha, vamos ignorar. A Colômbia é cocaína, vamos ignorar. Sabe, tipo assim, todo mundo pensa que é um absurdo. A Bolívia é tráfico de drogas e tráfico de pessoas. Como se não existissem todas essas problemáticas aqui no Brasil, como se não existissem essas problemáticas nos Estados Unidos, sabe? Tipo assim, ignora totalmente
a existência desses povos, só traz o lado ruim como se só fossem esses lugares que tivessem e não procuram saber a cultura riquíssima desses lugares, entende? A gente lembra que os Estados Unidos é a grande potência do mundo, pá, babá, babá, mas a gente esquece que a mão de obra é latina. Sim, Quem era. carrega os Estados Unidos nas costas é os latinos. Porque, assim, gente, trabalhar de trás do computador é difícil, muito difícil, mas é muito mais difícil que a galera faz lá pelo valor que eles fazem. Do mesmo jeito que aqui dentro do Brasil, que eles fazem, pelo valor que eles fazem, o tanto de horas que eles prestam de serviço, entendeu? Sim. Antes de falar ali, ela, pois, né, me relaciona muito, cara, com as pessoas, né, não sei se ainda tem, né? Mas a República Dominicana era um dos países que tinha mais tráfico de mulheres, né? Aqui da América Latina, há pouco tempo atrás. Não sei se ainda continua, né? Mas antes tinha essa. E uma outra coisa que você me lembrou, que é uma candidata, né? A governadora de Porto Rico, ela punha exatamente isso, né? De que muita coisa importante dos Estados Unidos são protagonizadas por pessoas de Porto Rico, né? Você vê, ela punha a Jennifer Lopez, ela punha essas pessoas importantes, né? Tanto da cultura, de literatura e tudo mais, que eram, né? De um país que é um estado dependente dos Estados Unidos, né? E que sempre é visto em filmes como aquele da do grupo, né, de tráfico, sempre de alguém que rouba, alguém que, né, sempre Então, dessa forma mais pejorativa. Sim. Então, é sempre o inimigo dos Estados Unidos, né? É sempre aquele. O mocinho sempre vai ser o cara ali, americano, padrãozinho, beleza. E o grande inimigo é aquele latino, bigodudo, que vai vender carreiras de cocaína, vai roubar uma mulher, entendeu? Tipo assim, é sempre esse mesmo linguajar. É sempre essa mesma fala. E quando a gente, por exemplo. Quando a gente fala dessa população totalmente marginalizada, e quando a gente coloca ela no âmbito mundial, o Brasil, eu acredito que é ainda pior a comunicação que a gente tem com eles, porque a gente está muito próximo e a gente diminui muito eles, entende? Tipo assim, é o ponto de tipo, as pessoas esquecerem completamente a existência delas e tornar os aspectos físicos dessas pessoas como se fosse uma coisa ruim. Por isso que todo mundo, quando vem conversar comigo e vem me perguntar, sempre vem me perguntar se o olho é puxado, se é descendente de japonês. Tipo, sabe, tipo, por que não pode falar logo? Ah, você é descendente de boliviano. Aí depois quando eu falo, ah, eu tenho descendência na Bolívia, no Paraguai, é a cara igualzinho, tipo, como... Aí já vem com aquela brincadeirinha, né? Ah, é Paraguai, é falsificado, isso aqui lá. Isso. Então, o que a galera brasileira compra, né? Só que a gente esquece que uma mão de obra muito forte, não só no Brasil, mas como nos Estados Unidos, né? A gente também, por exemplo, a maior parte da galera não sabe, mas eu vou explicar. Existe, e isso a galera pode procurar no Google. Existe uma cultura de turismo de saúde em Cuba. A galera fala muito dos números de cubanos fugindo de Cuba indo para os Estados Unidos, mas tem um número muito grande também de americanos indo para os Estados Unidos atrás de medicina, porque é mais barata e porque o serviço... Aliás, não é nem mais barata, é de graça, né, na verdade. Então tem essa troca, enquanto nos Estados Unidos é muito caro. Sim. Não, sim, só uma questão, Anaídes. A gente sabe que a América Latina é um poço de oportunidade para os Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos, o que ele faz? Ele sempre pontua. Historicamente, a gente tem os Estados Unidos trabalhando em todos os golpes grandes dentro da América Latina. Isso foi no Chile, isso foi em 64 no Brasil, isso foi na Argentina, antes da galera do... Ai, esqueci o nome. Enfim, me fugiu. A gente teve esse problema na Argentina, a gente teve esse grande problema no México, a gente teve esse problema em Cuba, que era o quintal americano. Então, assim, a gente tem uma biodiversidade enorme. A gente tem questões minerais, assim, gigantescas. A gente tem um território que supera expectativas, acho que globais. Então, assim,
Se não for aqui o quintal deles, e se a gente não caminhar de acordo com o que eles acham coerente, eles cortam governos e isso fazem escancaradamente. Não só no Brasil, né? Não só na América Latina, fazem isso. E outra, A gente assim, outra pro pessoal de esquerda, né? Acho que é importante. Porque muitas vezes a gente fica falando de Cuba, né? Da ilha, não fala da Nicarágua, né? E também um outro exemplo que ela trouxe aí, que eu achei legal até linkar disso, que é da República Dominicana mesmo, né? Do Juan Bosch, que sofreu golpe, que é um dos grandes, né, cientistas sociais da América Latina, que eu acho que a gente devia conhecer um pouco, porque é um país que até hoje continua com essa ideologia, né? Mesmo com o golpe, mesmo com isso, até hoje eles têm. Tem o Danilo Medina, né, que foi presidente, que eles também continuam com essa mesma política, né? Eu trago para. Então, e além disso, essa última eleição na Bolívia, que os cambas ganharam nessa eleição, a gente sabe que teve todo um desenvolvimento de política ali dentro, trazendo aquela questão do cristianismo, o patriotismo. A mesma coisa que aconteceu em 2018 aqui no Brasil, aconteceu lá. E aí um camba, né, que a galera chama os bolivianos de pele clara, do centro, ali das redondezas ali da capital, eles ganharam e simplesmente ignoraram e, na verdade, excomungaram todos os símbolos indígenas, né? A Impala, excomungaram porque falaram que eram símbolos pagãos. E tudo isso foi justamente com o apoio dos Estados Unidos. Né? Não é a gente não está falando uma coisa de 20, 30 anos atrás, a gente está falando do ano passado ou ano retrasado. Não faz tanto tempo. Entendeu? Do mesmo jeito que aconteceu na Venezuela, né? Toda aquela agitação na época da política. Então, assim, são coisas que aconteceram, acontecem e vão continuar acontecendo enquanto os Estados Unidos ele tiver esse poder de administrar a mente das pessoas do jeito que faz. Entendeu? Os Estados Unidos ele tem mania de desenvolver um teatro na cabeça de todo mundo, onde eles estão no centro do mundo e o resto tem que estar de acordo, girando de acordo com aquilo que eles pregam. E trazendo também as veias abertas, né, da América Latina, do Eduardo Galeano, pensar que desde antes começa, né, a guerra da Tríplice Aliança, né, que é a Guerra do Paraguai, que o Eduardo Galeano até fala, né, que a gente chama de Guerra do Paraguai no Brasil por conta da nossa posição como superiores sobre o Paraguai, né. E aí uma coisa que até um aluno ficou, nossa, porque a gente aprende nas escolas aqui do Brasil, a Guerra do Paraguai foi uma grande vitória, né? Foi um movimento de uma pseudo-emancipação dos escravos, né? Tentando imitar os Estados Unidos nesse sentido, e a gente não vê histórias, né? Como que aqui eu passo, que é a história de uma das últimas guerras que teve, né, de umas últimas batalhas que teve, que foi com crianças e senhores, né, e que eles estavam doentes, né, tinham tido a batalha, as mães foram tentar salvar, e o presidente do Brasil na época, que eu não lembro quem é, mandou colocar fogo em volta, né, e queimou as crianças e as mães vivas, né. Isso a gente acaba apagando da história, né, o brasileiro. Então, aí a gente volta naquela outra história que a gente estava falando. O brasileiro, ele não se encontra como latino. O brasileiro, ele acha que ele está em uma escala ali dos Estados Unidos para cima, o qual não é verdade, entende? A gente tem uma Guiné que é muito mais... aliás, uma Guiné que não é latina do que a gente que está aqui do lado dela. A gente é latina e pronto, acabou, entendeu? Então, o brasileiro ele tem essa ideia, essa teoria fajunta de que por sermos um país de tamanho continental, o maior PIB dentro da América Latina, a gente é superior a eles, né? Tipo, a gente se coloca acima ao ponto de não se considerar latino. Tanto que a gente passa essa visão para os outros. No tempo desse eu estava vendo uma reportagem onde se perguntavam para as pessoas o que era América Latina. A galera falava todos os países menos o Brasil.
Era como se o Brasil tivesse Nossa. ali numa parte muito longe, sabe? Uma realidade muito longe. E que não é verdade, somos latinos, né? A gente fala uma língua que deriva do latim. Então é isso, pronto, a gente está na mesma árvore linguística, então a gente está seguindo isso e é pronto, a gente tem que aceitar, os nossos traços são. Eu acredito que a gente está muito mais próximos dele fisicamente do que, por exemplo, os europeus. Não adianta se seu nome é Pereira, Silva, meu nome é Oliveira, sou descendente de judeu. Gente, sinto muito, vocês estão muito mais próximos de um Kaiowá, um Caô Canela, um Guarani, sabe? Vocês estão muito mais próximos dessa galera, de um bugre, de um colha, como vocês queiram chamar, do que de lá. Independente do que você acredite ou não. Seu avô pode ter vindo, aliás, seu bisavô, né, pode ter vindo lá dos Alpes suíços, você vai continuar sendo latino, você vai continuar tendo esses traços, você vai falar português. E é isso, aceite que dói menos. Eu acredito que o brasileiro devia tratar isso com muito mais orgulho. É uma questão que a gente fala muito lá em casa. É você ver os outros países tratando sua origem com muito orgulho. Você vê, por exemplo, mexicanos, eles têm muito orgulho, eles têm festejos que remetem à festividades, trava agora, dos seus antepassados, onde eles vão visitar esses túmulos, vão cear ali em volta daqueles túmulos, vão comemorar, trazer toda uma questão de origem, enquanto aqui no Brasil a gente tem uma mania ridícula de não ter essa vontade de, tipo, vamos, cara, eu sou descendente disso, eu vim disso, eu sou assim, o meu sobrenome é isso, meu pai veio lá do Ceará, e é isso que eu vou trabalhar, sabe? Tipo, não, é um preconceito muito grande consigo mesmo. Quando eu fui fazer meu TCC da faculdade, né, foi um projeto, e eu comecei o projeto falando, o brasileiro não se sente, né? E aí eu cheguei numa começo de conclusão de que ele não se sente falando, mas culturalmente, nos nossos estilos de música, nas nossas produções culturais, né, olhando mais a cultura em si, a gente se insere sim, né, que é o que você está falando, a gente se insere sim nesse mundo latino-americano, né. Tem muita música parecida com o samba, por exemplo, na América Latina. A gente tem uma proximidade, por exemplo, muito grande ali no Pará, com a música paraense, com a cúmbia, por exemplo. Né? A parte de música ali do Rio Grande do Sul, né, as galopeiras e tudo mais, a gente tem muito próximo, por exemplo, com a polca paraguaia. Né? Então, assim, a gente traz essa questão de cultura, a gente está muito próximo fisicamente, culturalmente, e ainda assim a gente não se sente. Inclusive, por exemplo, não só essas vertentes, mas a gente também tem a culinária, né? A gente tem a culinária muito próxima. Que brasileiro não gosta de comer uma mandioca com churrasco? Que brasileiro nunca tomou um chimarrão tereré? Tereré é paraguaio. Que brasileiro, por exemplo, que brasileiro nunca comeu um peixe de rio? O peixe de rio é uma tradição entre os povos originários e que a gente pegou pra gente e é isso, é latino e acabou, sabe? A gente é isso que pertence a gente e a gente trata com tanto descaso, porque, pô, velho, a gente tem tanta facilidade, nós somos um povo tão comunicativo, nós somos um povo tão criativo, nós somos um povo tão trabalhador, justamente, eu acredito fielmente que é por causa dessa origem nossa, sabe? Você pode ver, onde tem latino tem trabalho. É ali, é o povo que não nega fazer as coisas, entende? É o povo que vai chegar no país, se precisa lavar alguma coisa, vai lavar, vai cozinhar, vai cuidar de criança, vai cuidar de mesa. É um povo que não nega trabalho. E aí vem alguém falar pra gente que o brasileiro é um povo preguiçoso, sendo que é um dos povos que mais trabalham. Tem... Acho que é aquela visão, né? A gente é que nem São Paulo com a Bahia, né? São Paulo foi criado, construído por nordestino e o paulista gosta de falar que o nordestino não é preguiçoso, né? Uma das coisas que eu bato na tecla, né, com os alunos, que eu trago bastante, é, por exemplo,
tem uma música mexicana, de um cantor mexicano, que ele põe o nome da música, Somos Latinos. E, na verdade, a música é sobre... do Secan, não sei se você conhece, que é sobre passar na fronteira do México para os Estados Unidos. E aí eu até falo para eles, olha... A Anaídes falou que sabemos que a subida é ser do salto, sabemos, Anaídes. Só respondendo isso. Sim. E aí eu falo pra ele, você vê, o brasileiro ele vai falar só disso, né? O brasileiro ele vai falar, é a minha relação com isso. Já o mexicano ele acrescenta, né? Ele vai falar do Brasil, ele fala da Colômbia, ele fala de outros lugares, porque ele tem essa cultura de se unificar com os outros países daqui, né? Uma coisa que a gente não tem tanto, né? E a gente tentou começar a ter isso com a criação do Mercosul, da Unasur. Uhum. E é uma criação de um partido de esquerda, com o intuito de aproximar todos da América Latina, diferente do que o povo imagina. Não é por um golpe, na verdade, não é por isso, é uma questão totalmente econômica, né, de desenvolver todos os laços econômicos, porque é importante também para um continente ele se abrir e desenvolver a parte econômica. Porque a gente vive num mundo que funciona dessa forma. Então, assim, não foi uma invenção para gastar dinheiro do BNDES, não foi uma invenção para gastar dinheiro público, foi uma invenção que era importante na hora, justamente para que todo mundo crescesse junto. Porque não adianta nada sermos o maior PIB na América Latina, enquanto a gente tem outros países que estão passando por problemas, porque aí acaba que a gente só vai trazer problema, não vai desenvolver nada, aqui vai parar. Então, assim, a galera esquece que o mundo funciona junto. Por mais que cada um queira ser individualista, todo mundo vai funcionar junto, entende? Então, é justamente isso que o povo não entende. É muito fácil a gente julgar o que acontece, é muito fácil a gente julgar os povos que estão vindo para o país procurando auxílio, procurando uma ajuda financeira, um trabalho, e não saber o que está acontecendo lá. E muitas vezes ignorar até a própria história, porque a história carrega, ela leva a gente até o ponto que sucumbe os problemas, né? E outra coisa, esse investimento que o Brasil também teve, né, em Cuba, que eles falam, deu dinheiro para Cuba, deu muito dinheiro para o Brasil também, né? Isso eles não veem também. E outra coisa que eu pensei é que teve aquela época que a União Europeia teve que ajudar a Grécia, né? Lá o brasileiro não falou muita coisa. Aqui, quando a gente teve que ajudar a Venezuela e tudo, teve toda uma, né, um estrondo. A galera esqueceu que, por exemplo, depois que o Brasil pagou a dívida, ele emprestou dinheiro para países grandes que estavam vivendo uma crise econômica. E esse dinheiro foi esquecido porque ninguém lembrou. O que não pode ser gasto é com a parte de desenvolvimento de um país comunista, mesmo que esse país comunista seja uma ponte, né, marítima e que ajuda a escoar a produção para dentro do país e também levar essa produção. Então, assim, a galera ela não para e não pensa. Questão histórica, questão geográfica e questão política. A galera não pensa. A galera ela copia muito, é Ctrl-C, Ctrl-V de muitas coisas. Sim. Com certeza. Meu cachorro começou, o meu cachorrinho. Tranquilo, faz parte do EAD. Até nas aulas eu tenho esse problema, mas tranquilo, não tem. E aí, né, queria saber aí que pra você, né, ser latino-americano, né, que eu não sei, é uma atividade que eu passo, né, que é justamente tentar pensar por meio de cultura, né. Então eu passo uma obra de arte, né, de rua, passo uma música que, pelo incrível que pareça, é parecida com o sertanejo, música que eu passo, uma música mexicana de um grupo que agora eu esqueci o nome, mas é bem parecido com o sertanejo. E tem outras, né? Eu passo essa, mas tem a Latinoamérica do Calle 13, né? Que é super importante. Tem Somos Latinos, né? Que eu comentei. Entre outras, que eu até passo justamente para isso, para a pessoa pensar. Teve até uma que eu... Tem aquela música do Ney Mato Grosso, Sangue Latino. Sim, também. Tem a... Sou somente um garoto latino-americano, né? Também. Do Cure. Sim. Eu passo também, eu comento também do Fred Mamani, né? Que é um arquiteto, né? Eu falo,
eu tenho um aluno que é arquiteto, eu falei, você pode pensar nisso, a relação, né? E aí eu queria saber, né, de você, desse trabalho, né? Como é que... O que é ser latino-americano? Isso. Cara, na minha concepção, é você ter Tarsila do Amaral como uma das grandes referências, é você ter a Frida, é você ter Caetano, Novos Baianos, é você ter bandas incríveis de cumbia, bandas incríveis de polca, é você ter as novelas mais vistas do mundo, é você ter uma cultura tão vasta que o mundo se vira para assistir um evento de rua como carnaval. Uhum. Ser latino é você poder chegar em todos os outros países e por mais que você não seja bem recebido por eles, você os trata bem, porque latino tem uma coisa muito grande de receber e tratar todo mundo muito bem. Por isso que somos uma América tão receptiva, né? A gente quer os outros aqui. E foi como eu falei uma vez para uma galera, o Covid não foi feito justamente para a América Latina, porque a galera daqui não sabe ficar em casa. A gente gosta de calor, a gente gosta de gente, a gente gosta de rua, a gente gosta... Acho que foi o povo que mais sofreu, foi a galera latina, porque assim, a gente gosta de estar muito perto, a gente gosta de abraço, é o povo mais quente. Né? É o povo sexualmente mais quente, é o povo amorosamente mais quente, é o povo que mais trabalha, que na minha concepção, o que o povo latino faz, que é aguentar as coisas que aguenta, é assim, é um exercício de paciência constante, porque o mundo tá tão assim, virado pra gente, esperando alguma coisa da gente, independente do que seja, que se a gente faz uma grama errado, é um absurdo. Raul Seixas, que demonstrou o tempo que ele passou em terra, músicas maravilhosas, que eu tenho como uma grande referência. Bem então, parecido com o Gustavo Cerati da Argentina, né? Fazendo uma comparação. A gente tem só talento. Se a gente for parar para pensar na América Latina, a gente tem que pensar ele como uma grande fábrica de pessoas criativas. Para tudo. Para comida, para música, para trabalho. Assim, a América Latina, ela fervilha a criatividade. Né? Somos os povos mais coloridos, a gente trabalha com cor, a gente trabalha com formas, né? Neymar tá aí para mostrar isso. Então, assim, a gente quebra paradigmas. O latino quebra muita coisa, né? A gente tem um dos programas de maior temporada do mundo, que foi o Chaves. Quantas temporadas existiu o Chaves? E até hoje ele repete. Então, cara, ser latino é isso. É nunca deixar a peteca cair. Eu acho que é justamente isso. Não deixar a peteca cair. Entendeu? Ser latino é isso. A gente tem tanto ímpeto pelas coisas, a gente busca tantas coisas, a gente quer tanta coisa, que assim, a gente nunca aceita ser frio ou ser menos como os outros países. A gente quer ser demais, sabe? A gente briga demais, porque eu acredito que a gente tem um sangue muito quente, então a gente vai discutir. Se for discutir, vai apontar a mão na cara, vai sair da mão, mas é aquela coisa. E depois a gente senta, vai conversar, rir disso, transformar numa besteira e rir. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente ação demais, a gente também é amorosa demais. Porque, assim, vamos falar sério, o que são as mães latinas? São as mães ali mais leoas, na minha concepção, sabe? São aquela mãe que vai trazer o filho para dentro de si, vai cuidar. A gente tem culturalmente, as mães latinas são as que mais tem aquela coisa, tipo assim, de filho debaixo da asa. Né? No Japão, no Oriente, as mães são mais frias, o filho é mais independente de muito cedo. Nos Estados Unidos a mesma coisa, na Europa. Enquanto a gente aqui é aquela coisa, vem aqui, vai ficar debaixo do meu braço e só vai sair quando eu quiser. Porque assim, mãe latina é muito isso. Ainda principalmente porque a maior parte dos filhos não tem tanta sorte quanto eu e algumas pessoas que eu conheço que tem o pai presente em casa. Então, assim, a mãe vira o grande fervor
a roda, sabe? A mãe ali, ela tá no centro e a família gira em torno dela. Então, assim, a gente é uma mistura, a gente é um caldeirão. Essa é a realidade. O latino é um caldeirão. Um caldeirão de emoções e todas elas nunca são leves. A gente não é um tempero leve das coisas. Entende? A gente é aquela pimenta, a gente é aquela coisa forte, a gente é aquela coisa que ou você vai gostar muito ou você vai odiar muito. A gente não tem meio termo das coisas. É isso que eu entendo como ser latina. Além de uma cultura assim, tipo, livros, né? Escrita. Na verdade, vamos lá. O calendário veio de onde? Os maias, certo? Sim, então, os maias. Então a gente já sabe que o mundo está em nossa volta, né? Rodeando a gente, não a gente rodeando o mundo, como eles acham. Sim. Né? Isso, sim. A gente que... Eu lembrei isso da mãe, eu lembrei das mães andinas, né? Que andam com com o filho nas costas preso num pano, né? Praticamente ali. Eu acho que é Pachamama também, né? Que a gente... Pachamama. Que é o que rege, né, as culturas andinas. É uma terra, sem a Pachamama... É uma terra. É isso que eu gosto muito, porque assim, quando a gente fala de Pachamama, a gente fala de mãe terra. Enquanto a Europa, né, o Oriente, o Ocidente fala de um deus, a gente fala de uma mulher como mãe. Sim. Né? É a mãe que vai gerar, é a mãe que vai cuidar, entendeu? É o início, o meio e o fim das coisas. Pra gente, pelo menos eu tenho muito essa visão, que o latino a gente tem muito a mãe pra gente. E não é ruim, entendeu? São culturas diferentes, mas pra mim, na minha concepção, a gente traz muita mãe pra gente, aquela coisa que vai guardar, aí você vai ter o tempo de você casar, mas ainda assim você não sai do ciclo da sua mãe, você continua ali. Você tá ali em volta, girando em volta dela, e a gente pode ver isso, por exemplo, uma coisa bem besta, que foi aquela última animação da Disney, Canto. Que a família gira em torno da matriarca. Entendeu? Ela fica ali, da matriarca, e pronto, acabou. Entende? O mundo gira em torno daquilo. Então, assim, é o latino. É aquela mesa cheia de família, porque, pelo menos aqui no Brasil, se todo mundo for parar para pensar, ninguém tem 2, 3 parentes quando vai fazer alguma reunião. É um caramba de parente. Algumas vezes a gente traz o vizinho, alguém que passou na rua, você oferece um café, a pessoa já entra, vira seu amigo, já tá ali fazendo piada, porque também a gente tem muito disso, né? Vem cá, entra aqui, vamos tomar um café. Disso já sai uma amizade duradoura. A gente tem muito isso, né? Eu percebo muito quando eu viajo a diferença da relação, né? Quando você conhece, por exemplo, é mais comum das pessoas do norte, né? Quando você conhece um europeu, alguma coisa assim, ele tem um outro estilo, né? A gente, mesmo sendo um europeu da Espanha, eu até falo, mesmo sendo que é latino também, mas é um latino da Espanha, né? Da Europa, ele tem uma diferença, né? A gente tem tem até a questão, né, da cor que você falou, né? O que o Fred Mamani traz nas obras dele arquitetônicas. Que também traz o Pedro Almodóvar, né? Sim. Como da Espanha com as cores. Mas são questões diferentes. Querendo ou não, a gente tem uma diferença ali, que é aquela forma de falar direta também. Isso eu sinto muito, né? De que o latino de lá, ele é mais direto. Daqui a gente tenta maciar as coisas, né? A gente tenta criticar, por exemplo, só que de forma mais brincalhona, né? Eu tava falando esses dias com um aluno que o mexicano tem muito isso, né? De ironizar, né? Eles ironizavam, por exemplo, a crise que teve com a mulher do Peña Nieto, né? O ex-presidente de lá. Que ela tinha uma mansão parecida com a Casa Branca, enorme, né, que não sabiam de onde comprou, e eles brincavam, ela vai comprar a Casa Branca agora, vai ser a próxima compra dela, né? Então, você tinha também fazer muito com a Perón, né? Evita, né? Teve-se muita piada em relação à postura dela perante a sociedade e tudo mais. A galera fazia piada. Existe a piada entre Pelé e Maradona, que também a gente leva todo mundo na esportiva. A gente é muito diplomático, na verdade. O latino é muito diplomático com as coisas, não é? Não sei se você tem essa impressão, mas eu acho que o latino,
ele vai, tipo assim, enquanto o mundo tá em guerra, o latino ele vai puxar uma cerveja e vai falar assim, vamos conversar sobre isso, mas bebendo, porque se for para ficar de boca seca, eu não quero conversar. Entendeu? Se não for para ter uma comida, eu também não vou conversar com vocês. Então, não é que a gente leve tudo na palhaçada. É que se a gente for levar tudo a ferro e fogo, né, como o mundo exige, a situação que a América Latina tá, a gente não conseguiria muita coisa. Então, às vezes, é muito mais fácil a gente sorrir e continuar. Entendeu? Continuar fazendo o que a gente faz. Entendeu? A gente não para. A gente ri e continua fazendo. Porque não adianta, velho. Entendeu? Não adianta. Não sei se você conhece a música Somos Latinos, né? Da Anitta Tijoux, né? Que é justamente isso, né? Seguir que o latino, mesmo ele sofrendo, ele tá lá, né? Correndo atrás e continuando. Que é justamente... não sei se você escutou a música do Resident. O último lançamento dele, This Is Not America. Acho que não. Ele também fala sobre isso, sobre que por mais que tivemos, né, pessoas que, entre aspas, sintam ter descoberto as Américas, aqui já existia um povo, esse povo lutou, continua lutando e vai lutar para sempre. Claro. Somos, desde nossas origens, povos muito desenvolvidos. Aos Incas, aos Maias, aos Aztecas. Sempre, entendeu? A gente sempre foi desenvolvido. Não foi uma coisa que alguém chegou, aí foi lá, deu uma solução pra gente das coisas. Não, a gente trouxe isso de muito antes. A gente tem uma das religiões mais antigas, porque as religiões xamânicas são as mais antigas, são muito mais antigas do que o cristianismo, por exemplo. Sim. A parte da agricultura, né? Cuidar da agricultura com as luas e tudo mais, se fazia há muito tempo aqui nas Américas. Sim. Eu passo até um deus, que é o Kukulkan, né? O Quetzalcóatl, que é lá do México, que veio de um... Eles construíram uma pirâmide, né? Imagina, naquela época em que coloca num certo lugar em que o sol... O equinócio do Sol pega e faz um raio solar de que parece que sai de dentro da pirâmide até o céu. Né? Você imagina. A gente tem até isso. Se a gente for parar para construções, né? A galera cita muito o Egito e tal. E realmente são construções assim que merecem toda a nossa admiração. Mas vai construir pirâmides no meio de uma mata fechada. Você não entendeu? Vai construir, cara. Ela construiu lá dentro com toda a engenharia, com todo o desenvolvimento, com os relógios solares que eles tinham, né, naquela época. Era assim, muito utilizado. Então, façam isso. Naveguem as maiores planícies alagadas, né, que a gente tem aqui. E foram feitos por esses povos originários. E continuam sendo feitos até hoje, mesmo com tanta devastação ambiental, né? Porque ainda infelizmente. Infelizmente, o protesto que a gente teve recentemente foi justamente sobre isso, né? Que, infelizmente, claro, entre outras coisas, como a educação, né? Que eu acho que também são ataques, né? Acho que o governo que a gente está é justamente a continuação disso, né? A desvalorização de sermos latinos, a desvalorização dessas culturas, né? A gente esquece, é uma coisa até que o Krenak fala, que a gente esquece que é deles, né? Não é nosso, né? É uma coisa que aconteceu há anos no Chile também, né? Com os Mapuche. A gente, essa questão ambiental, eu até paro para fazer uma análise muito mais séria do que a gente estava tratando uns assuntos muito leves, né? Agora, a questão ambiental, ela me pega assim, seriamente, porque assim, a gente viu que em 2019 e final, começo de 2020, que aconteceu com o Pantanal, de onde eu vim. Uma das maiores secas nos últimos tempos. A gente viu a questão das queimadas, que foram, assim, devastou o Estado economicamente.
Mato Grosso do Sul, ele é o maior produtor de carne do país. E a gente quase perdeu essa posição justamente por causa dessa devastação. Então, assim, a questão ambiental, a galera não entende que um pode viver com o outro. O cultivo, sabe, da parte ambiental, elas podem viver juntas. Não deveria ser tratado como uma coisa oposta à outra. Entende? Porque a questão mesmo de pesca, cara, não... Olha o que está acontecendo. Eu acho que, assim, aqui em São Paulo, vocês não têm tanta ligação com peixe de água doce. É uma coisa que eu percebi muito. Vocês preferem peixe de água salgada. Na minha região, e onde eu morei, que é no Tocantins, a gente tem muito mais proximidade com peixe de água doce, porque era de uma maneira muito fácil da gente encontrar, da gente adquirir, de a gente chegar, comprar e tudo mais. Ultimamente, a gente percebeu, nessas regiões do Mato Grosso do Sul, que não está tendo mais peixe para comprar. As pessoas vão, por exemplo, a gente tinha muita maneira de comer tucunaré ou dourado. Você vai para qualquer feira e comprar tucunaré ou dourado, você não vai encontrar mais. E são peixes que tinham em abundância até um tempo atrás. E eu não estou falando, tipo assim, de 100 anos não, gente. Eu estou falando de, tipo assim, 5, 6 anos atrás, entende? A gente vê o Rio Paraguai cada vez mais diminuindo o seu tamanho. A gente vê a planície, a maior planície alagada do mundo, que é o Pantanal, cada vez mais perdendo espaço e ficando cada vez mais seca e cada vez mais isolada. E isso vai atrapalhar economicamente até a própria agropecuária. Porque a partir do momento que tudo fica seco, não se tem pasto. O Tocantins é um outro exemplo, né, que a gente tem uma grande parte de devastação lá, tá tudo se abrindo para território, para a criação de gado, de soja, só praticamente essas duas culturas. Então, assim, e a galera tá ficando de lado, as coisas estão... Não sei se vocês percebem, eu, Poliana, percebo que por mais que somos um país produtor em excelência de carne, é cada vez mais difícil o brasileiro comer carne. Somos um dos maiores produtores de arroz e cada vez mais difícil de consumir arroz ou outros derivados, outros grãos, né, na verdade. Então, assim, a gente está devastando, acabando, e mesmo assim a população passa fome, e mesmo assim a população não tem acesso, e mesmo assim o que a gente tem acesso muitas vezes estão estragadas, estão ali, sabe, é aquele produto já mexido, já palpado, já acabado. Então, assim, a gente está acabando com o nosso país. E, de novo, abrindo as pernas para quem é de fora, ignorando a forma quem está aqui de dentro e ignorando as políticas ambientais, que poderiam ser trabalhadas de uma maneira muito conjunta, né? Sim. Acho que também tem uma desculpa de fazer o que você fez na Colômbia, né? Que é separar e privatizar a Amazônia, esses lugares, falar, o Estado não está funcionando, né? Sendo que uma das nossas melhores polícias é o que cuida dessa fauna, flora e tudo mais. E falar, não funciona, então monta parques, né? Eu fui lá na Colômbia, no Parque Tayrona, é justamente isso, né? Mas você imagina, um lugar que é parte da Amazônia e você tem que pagar para entrar, né? Porque é particular, né? E só pode ficar tanto tempo, certo? Que tem tudo um respeito ali pelos povos indígenas que moram lá, né? Tem também um uso, porque eles limpam ali, né? Mas tem também um respeito, porque assim, na época que eles têm o momento deles, né, religioso, essas coisas, o parque fecha, né? Então tem também essa relação. Né? Mas eu sinto também que é por conta disso, é por ter uma desculpa para falar, a gente vai privatizar a Amazônia, né? Vai tentar ganhar um dinheiro com isso, né? Então, eu acredito, né, fielmente que esse governo atual, ele quer se abster de qualquer responsabilidade. E quando você quer abster de qualquer responsabilidade, você coloca no colo o privado. Só que assim, se existir só o privado e não existir o Estado, quem vai fiscalizar? Quem vai regulamentar? Porque assim, a gente sabe quando o privado funciona sozinho,
nenhum auxílio ou sem nenhum tipo de fiscalização, acontece o que aconteceu com a Prevent Senior. Um exemplo básico. Eu não estou falando de nada assim grandioso, porque se a gente for levar muito a fundo, se a gente for falar de privatização, o que aconteceu com a Petrobras, que é a maior estatal brasileira e o que a gente está pagando hoje em dia na bomba, a gente vê os resultados de uma privatização bosta. Sim. O privado, eu queria que a galera neoliberal, vocês podem chamar do que vocês quiserem. O privado sozinho ele não funciona, porque ele vai visar o lucro e não vai visar o bem-estar ou prestação de serviço de qualidade. Ele vai visar somente o lucro. Então, se a gente não tem um Estado para fiscalizar, se a gente não tem um Estado para pontuar, vai ficar tudo à mercê deles. O que acontece com a nossa economia atual, com a parte de gasolina, com a parte de gás. Então, assim, as pessoas têm que entender que, por exemplo, privatizar a Amazônia não vai trazer benefício algum para o país. Porque se alguém falasse assim, e mostrasse em números, Poliana, privatizar a Amazônia vai trazer resultado, eu seria a primeira, porque assim, desculpa, eu não penso em um ou dois, eu penso na população. A população que está lá, se ela viver através de um território privatizado, essas pessoas vão virar marginais, elas vão ser marginalizadas, aliás, perdão, não é nem marginal, elas vão virar marginalizadas e depois a galera aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, vão reclamar da existência delas lá. Sim. Tô mentindo? Não, que se eu estiver mentindo, você me fala, Danilo. Porque assim... Não, claro. Entendeu? Claro. Porque assim, Sim. a galera espera a galera ser marginalizada para depois reclamar. Sim. Entendeu? algo... Aí quer que o Estado, a mão forte do Estado, acabe com essas pessoas e com a existência delas. E não é assim que se resolve o problema. Não é assim, a gente não destrói culturas, a gente não destrói povos, velho, para embelezar para os outros de fora ver, não. A gente tem que tratar essas coisas com muita seriedade. A galera quer privatizar o Jalapão, lá nós temos a cultura, as mulheres rendeiras, os quilombolas, as mulheres que trabalham com capim dourado. A gente tem uma cultura lá de séculos e séculos e séculos que vivem lá, velho, e a galera simplesmente quer entregar isso aí para alguma empresa privada que vai ignorar a existência dessas pessoas e vai transformar elas, vão marginalizar elas. E a gente está falando no norte do país que até pouco tempo não tinha acesso a nada. Porque o Tocantins só existe hoje porque ele não era nada no Goiás. Teve que se dividir o Tocantins para que o Tocantins se tornasse o que ele é hoje. O Tocantins é um estado grande, é um estado de pessoas que são concursadas, que trabalham através do estado. A gente tem uma cultura fortíssima da agropecuária, é um estado forte, é um estado em desenvolvimento. Tem seus problemas? Tem seus problemas, mas é um estado... Você não consegue igualar ele ao resto do país. Não é que ele é melhor, mas ele tem as suas características. E agora a galera quer simplesmente privatizar o norte dele e abandonar, porque vai ficar abandonado. Porque a hora que o privado quiser, ele abre, a hora que ele quiser fechar, ele fecha. E quem tá lá, que se lasque, que se vire e que vai procurar a sua turma. Porque é assim que funciona. Aí a galera vai falar, mas eles vão entrar em acordo com a comunidade. Pronto. Gente, é aquela velha história. Você tá com problema? Conversa com o seu patrão. Eu quero saber que brasileiro consegue conversar com o seu patrão. Não dá. É a mesma coisa que conversar com nada, né? Porque você conversa, ele vai falar que concordou e na verdade não vai. Isso daí me lembrou bem os Krenak, né? Lá por conta da Vale, né? Que teve os problemas que teve, né? Em Brumadinho e tudo mais. E eles estão lá. Olha lá, o privado cuidou e agora destruiu uma terra sagrada, indígena, e tá lá, né? O privado estragou e a galera não conseguindo cobrar do privado, né? Porque a Vale simplesmente ignorou, ofereceu um valor muito simbólico, porque vidas e o território não vai ter de volta. E agora a galera quer cobrar do Estado. Ou seja, o Estado ele funciona para levar cacetada. Sim. Entendeu? De todos os lados.
Estado faz, se o Estado regulamenta, se o Estado fiscaliza, para a galera ainda tá errada. A gente precisa mudar, acho que precisa mudar. Isso também é uma visão latina, né? A gente tem essa visão de que o Estado tem culpa de tudo, de que ele é corrupto e não sei aqui e tal, e a gente não percebe que é ele que faz essas coisas, né? Outros lugares têm essa cultura de ver, o Estado ele tá aí para ajudar, né? Que eu falo, o Estado é o único, claro, falando de uma forma, é a única empresa que não quebra, né? Então você vai recorrer a quem quando tiver algum problema? A quem os Estados Unidos, que é o grande berço do neoliberalismo, a quem eles recorreram na crise, né? O que eles fizeram? Não, a gente não precisa nem nos Estados Unidos. A gente tem 2 empresas privadas, a tal do Banco Laranjinha e o tal do Banco Vermelhinho, que simplesmente na hora de perdoar a dívida dos clientes não perdoa, mas exige do Estado o perdão de bilhões. Sim. Então, assim, sem o Estado, nem o privado funcionaria, porque alguém precisa perdoar as dívidas do privado. O privado faz essas dívidas e o Estado precisa perdoá-las. Porque é assim que funciona aqui no Brasil. Sim. Entendeu? A gente já tá um pouco no finalzinho, 56, né? Termina em 1 hora. Acho que é uma honra, né? Acho que conversar assim, uma pessoa sabe bastante, né? A gente, se for eleito, vai ser um grande avanço. Acho que a gente precisa de pessoas assim, né? Acho que é uma coisa assim que na Câmara dos Deputados, por mais que tenha, a gente vê os problemas que está tendo lá dentro, né? Acho que a gente precisa mais de pessoas como você lá dentro. Acho que não... Eu falo pra galera que eu tô começando, sabe, Danilo? Eu acho que eu não tenho... Assim, eu tava conversando com um amigo meu, eu falei assim, cara, eu tenho que aprender a fazer aliança, eu preciso aprender a conversar com as pessoas, porque assim, a minha conversa, você percebeu, eu tenho muita essa conversa, tipo assim, como se a gente tivesse... A história do latino, tem muita conversa, assim, como se eu estivesse na mesa de um bar conversando com você e a gente fosse amigo de infância, porque é assim que eu trato as pessoas. Eu vou conversar com você, vou me abrir. Então, assim, eu tenho que aprender isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho muita noção que, por falta disso tudo, eu estou entrando muito aberta para conversar com a comunidade. Entendeu? Isso é bom. Eu estou muito aberta para querer resolver os problemas de uma comunidade que, assim, é procurada de 4 em 4 anos. Entendeu? E não é o que eu quero, não é o que minha mãe me ensinou, não é o que meu pai me ensinou, não é o que os meus avós me ensinaram e não é o que eu quero fazer com o nome que eu carrego, porque eu também tenho muito essa questão de honra com o meu nome, com o meu sobrenome, porque meu nome é bem comum, eu tenho essa honra com o meu sobrenome. Então, assim, eu fico muito grata pelo apoio que você demonstrou, me chamar para conversar no seu canal. Eu fico muito lisonjeada, na verdade, porque você deu a oportunidade de conversar, mesmo não me conhecer. A gente conversou um pouco, né? Mesmo assim, eu acho que teve uma química muito legal de conversa, apesar que eu falo muito, eu falo pra caramba mesmo, eu sou uma pessoa que, se você me deixar, eu vou conversar com você até amanhã e não vai faltar assunto, juro pra você. Porque se faltar assunto, eu começo a contar as histórias de pescador. Entendeu? É um nível desse. Então, assim, eu tenho muita vontade de fazer. Eu espero conseguir esse espaço para fazer. Se eu não conseguir agora, eu vou continuar lutando para conseguir futuramente, né? Adquirir essas alianças, adquirir esse contato com as pessoas e conversar e demonstrar para as pessoas que a política não é uma coisa chata. O que aconteceu, o que acontece, que tornou essa política tão assim mal falada, mas ela não é isso que as pessoas pensam. A política é necessária em todos os aspectos. A gente respira a política 24 horas do nosso dia. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a gostar, eu mesmo não tenho problema nenhum de conversar com você se ele quiser aprender, ou pessoas, por exemplo, da galera do Mundo Sírio, não tenho problema nenhum de conversar. Quando a gente quer aprender, quando a gente quer trocar figurinha, fica muito fácil. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam com política, entende? Que eu preciso dialogar até com a minha oposição. Frente ampla é isso, né? A gente precisa sempre dialogar. Aqui tá com 1 minuto, a gente vai cair, né? Então... Beleza. Obrigada pelo convite de novo, desculpa qualquer coisa.
Eu que agradeço. Que isso. Bom final de semana Obrigada. aí pra todo mundo. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigada por ter acompanhado a gente, viu? Foi bem divertido. Tchau, tchau. Obrigada.